Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Nós estamos aqui para gravar esse terceiro vídeo, que também é sobre o terceiro mandamento. E hoje, de uma forma especial, nós estamos felizes porque estamos gravando esse vídeo aqui na nossa igreja, no Jardim das Palmeiras. Também está nos auxiliando hoje aqui o nosso irmão João. Que Deus possa assim nos abençoar nesse trabalho, nesse ministério que nós estamos assim iniciando por esses dias. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos falar hoje um pouco sobre o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. No Oriente Antigo existia uma relação muito forte entre o nome da pessoa e aquilo que a pessoa era. Nós podemos encontrar esse conceito bíblico presente no nome de Abraão. Nós vamos encontrar aqui no livro de Gênesis, no primeiro livro das nossas Bíblias, que Abraão, antes de ser chamado de Abraão, era chamado por Deus de Abrão. O nome Abrão significa pai exaltado, e Deus então faz uma aliança com esse homem que tinha o nome de pai exaltado e muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidão, ou pai de uma grande nação. E na Bíblia nós vamos encontrar então esta relação do nome com a essência da pessoa. Muitas vezes os pais davam um nome para os seus filhos, desejando algo que os seus filhos fossem, ou até mesmo relacionado a um contexto do nascimento daquela criança. Por exemplo, o filho de Abraão se chamava Isaque, que significa o quê? Riso, alegria. O nome Jacó significa enganador, e este homem, ele vive grande parte da sua vida enganando seus irmãos, enganando seu sogro, e quando ele tem ali um encontro com Deus, ou com o anjo de Deus no vale do Jaboque, ele tem uma luta com o anjo de Deus e ele pede ali uma bênção para o anjo de Deus. E nós vemos que a bênção que ele recebe é de ter o seu nome trocado. E ele passa então a se chamar Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus. E esse conceito de nome e de pessoa é que nós queremos então olhar o terceiro mandamento, quando nós estamos aqui falando sobre o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a examinar comigo um outro texto na palavra do nosso Deus, aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Deus aparece a Moisés na sarça, e dentro desse contexto de libertação, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, Moisés faz essa pergunta para Deus: quando eu chegar ali e o povo perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E olha só a resposta de Deus para Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E nós vemos então que a resposta de Deus para Moisés é justamente essa, acerca do seu nome. O meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou. O nome de Deus, no hebraico, ele deriva de 4 letras hebraicas que nós chamamos tetragrama. No hebraico não existe ali vogais, são apenas consoantes. E a tradução desse tetragrama aqui no texto do hebraico, ele pode ser traduzido por Yahvé, Javé ou Jeová. Algumas pessoas ou algumas seitas religiosas costumam dizer que o nome de Deus é Jeová, e isso
nós não podemos afirmar com tanta certeza, porque esse tetragrama, ele não assim nos dá esta tradução literal. Jeová é uma forma bem mais aportuguesada do nome do nosso Deus, mas nós queremos nos ater no significado, na identidade desse nome, eu sou. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, esse nome está revelando algumas características da identidade e do caráter do nosso Deus. A primeira ponto que nós podemos destacar é justamente que Deus é eterno. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele existe antes de qualquer coisa. Em segundo lugar, esse nome também aponta que o nosso Deus é um Deus pessoal. Enquanto ali no Egito os deuses muitas vezes eram representados e adorados, o sol, a lua, as estrelas, seres inanimados, estátuas, ídolos, o nosso Deus é um Deus que se manifesta, é um Deus que se manifestou a Moisés na sarça, é um Deus pessoal, e além do mais, além de ser um Deus pessoal, é um Deus também que se comunica. Ele não era como os animais que também eram adorados no Egito. No Egito, outros animais eram adorados como Deus, e nós vemos então Deus proibindo esse tipo de adoração no segundo mandamento, de fazer imagem de escultura e adorar. Deus, quando diz que Ele é, eu sou o que sou, está mostrando que Ele é eterno, que Ele é um ser pessoal, que Ele é um Deus que se comunica, e Ele é um Deus único. Não existe outros deuses, Ele é o único Deus digno de ser adorado. E pensando então no nome de Deus, na identidade do nome de Deus, no caráter do nome de Deus, eu gostaria de deixar aqui para vocês 3 verdades ou 3 aplicações bem práticas acerca do terceiro mandamento. Então, a primeira verdade, a primeira aplicação acerca desse não tomar o nome de Deus em vão, é que nós devemos tomar cuidado, porque nos nossos dias, muitas pessoas acham que o nome de Deus é como uma fórmula mágica, é como que um encantamento, que a qualquer momento da sua vida ela pode clamar o nome de Deus, ela pode assim chamar o nome de Deus, até mesmo para resolver problemas da sua irresponsabilidade. A pessoa muitas vezes vai dormir tarde, acorda tarde, sai apressado para ir para o serviço, e ali ele chama o nome de Deus, pedindo que Deus, oh meu Deus, não deixe que eu chegue atrasado no meu serviço. E quantas vezes no dia a dia as pessoas têm feito isso, chamado, invocado o nome de Deus para tentar resolver um problema de irresponsabilidade delas. Então, quando as pessoas agem desta forma, elas estão quebrando o terceiro mandamento, porque o nome de Deus não é como que um encantamento que você tem que estar invocando a todo momento, e principalmente para resolver problemas que é da sua responsabilidade, ou que você causou por causa da sua irresponsabilidade. Uma outra realidade bem presente nos nossos dias está relacionada ao nosso culto. Quando muitas pessoas vêm ao culto adorar a Deus, quando muitas pessoas estão nas igrejas e ali elas levantam as suas mãos e cantam louvores a Deus, mas ao mesmo tempo que estão cantando louvores a Deus, elas estão com um pensamento alheio, elas estão com um pensamento não ligados, não conectados a Deus. Quantas pessoas nas igrejas dão glória a Deus sem ao menos estar atento àquilo que o pregador está dizendo, que o pregador está falando? Eu já cheguei de participar em um culto onde eu vi um absurdo, que o pregador estava falando sobre a condenação, estava falando sobre pessoas que não têm um compromisso com Deus, que elas vão receber o juízo, e outras pessoas no banco dando glória a Deus, aleluia, glorificando o Senhor. Então isso demonstra que são pessoas que estão totalmente desconexas
ali no momento de culto e usam o nome de Deus em vão na hora da adoração. Nós lembramos das palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, que nós possamos estar atentos nesse momento de adoração ao nosso Deus, para que nós possamos orar a Deus em espírito e em verdade e usar o nome de Deus de uma forma como é descrita na sua palavra. Uma terceira verdade, ou uma terceira aplicação sobre o quebrar o terceiro mandamento, está quando muitas pessoas, elas usam o nome de Deus, e aí sai do contexto de adoração e pode vir para o contexto da pregação, pregadores que usam o nome de Deus para falar coisas que Deus nunca disse, e levam as pessoas a cometerem pecados, levam as pessoas a se desviarem da vontade de Deus, sendo que Deus nunca disse algo, e elas muitas vezes usam o nome de Deus para satisfazer o seu ego, e elas pregam em nome de Deus e falam em nome de Deus, mas na verdade elas estão manifestando o desejo do coração delas. Nesse sentido, então, essas pessoas também, esses pregadores também têm quebrado este mandamento. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é maravilhoso, o nome de Deus revela a sua essência, o nome de Deus revela o seu caráter. Por isso, nós devemos estar atentos a esta realidade deste mandamento, que nós possamos, cada dia das nossas vidas, estar atentos a este mandamento do Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz: não terei por inocente aquele que tomar o meu santo nome em vão. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos viver uma vida para a glória do Senhor, buscando cada dia mais ter reverência ao nome de Deus, que é um nome que tem se tornado banalizado, que tem sido desprezado, tanto fora da igreja e muitas vezes até mesmo nos nossos cultos, na nossa adoração e na nossa pregação. Que Deus nos ajude a vivermos esse mandamento com integridade em nossos corações.